E aí, pessoal, tudo bem? Pronto para mais um mergulho? Hoje a gente vai fundo na economia brasileira, Selic, impactos e tudo mais. E para nos guiar nessa aventura, adivinha só, o relatório Focus. É isso aí. O foco sabe como é, né? Aquele que junta as expectativas do mercado e dá uma espiada no futuro da economia. E dessa vez, olha, temos surpresas, hein? Principalmente sobre a Selic lá para 2025. Pois é, a previsão aumentou, então o aperto monetário pode durar mais do que a gente esperava. Mas e aí, o que isso significa para quem está nos ouvindo? A gente vai desvendar isso tudo. O Focus está apontando o Selic a 11,50% em 2025, mais alta que os 11,25% que se falava antes. O mercado está achando que a redução da taxa de juros, o tal do afrouxamento monetário, vai ser mais devagar. Ou seja, cortes nos juros, mas sem pressa, sabe? Menos agressivos no ano que vem. Interessante. Mas por que essa mudança toda? O que está fazendo o mercado pensar que a Selic vai demorar para cair? A inflação, né? Ela continua alta, acima da meta. Aí, para controlar os preços, o Banco Central precisa manter os juros lá em cima, desestimulando o consumo e os investimentos. Entendi. Então a Selic vai continuar nas alturas por um tempinho. Mas e para este ano, que a gente pode esperar? Mais ou menos. Pelo jeito, sim. O mercado está prevendo mais duas altas de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões do Copom. A Selic deve ir de 10,75% agora para 11,25% na próxima reunião e chegar em 11,75% lá em dezembro. Nossa, mais ou menos. Mas por quê? Qual que é o plano do Banco Central com isso? Controlar a inflação que está acima do ideal. Aumentando os juros, o Banco Central tenta segurar o consumo e, assim, alta dos preços. É tipo pisar no freio da economia para evitar um superaquecimento. Ah, tá, faz sentido. Mas depois dessa possível alta para 11,75% no final de 2024, o que vem? A Selic vai continuar subindo para sempre. Calma, calma. A previsão é que a Selic chegue no pico no comecinho de 2025, 12,50%, e daí comece a cair aos poucos a partir do meio do ano, terminando 2025, em 11,50%. Essa queda gradual seria para controlar a inflação e estabilizar a economia, buscando um equilíbrio entre crescimento e controle de preço. Tipo um malabarista equilibrando tudo, né? Crescimento de um lado, inflação do outro e a Selic no meio. É isso aí. E já que a gente falou em inflação, o Focus também trouxe as previsões para ela, o IPCA, né? Lembrando que a meta é 3% ao ano, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. E como é que está a inflação? Dentro da meta. De nada, o mercado já está projetando 4,59% para 2024, ou seja, acima do teto da meta. E para 2025 a previsão também está alta, 4,03%. A inflação continua sendo um problema para a economia brasileira. Inflação alta nunca é bom sinal. Mas o que está causando isso? Quem são os vilões da história? Tem vários fatores, né? O dólar alto, que encarece os produtos importados, o aumento dos preços de combustíveis e alimentos, a demanda reprimida depois da pandemia. Tudo isso junto e misturado impacta os preços. Falando em dólar, como é que está a nossa moeda? Dólar alto impacta a inflação, né? Impacta bastante. Os analistas estão prevendo o dólar em torno de R$ 5,50 até o final do ano e R$ 5,43 em 2025. Mas teve aquela alta recente, né? O dólar quase chegou a R$6, deixou todo mundo preocupado. O dólar fechou a R$ 5,87, o maior valor desde maio de 2020. Essa alta teve a ver com a incerteza aqui no Brasil, as discussões políticas e fiscais e também com fatores externos, tipo a economia global e os juros lá nos Estados Unidos. Certo, dólar alto, inflação alta. E o PIB? A economia está crescendo o suficiente para gerar empregos e melhorar a vida das pessoas. As expectativas para o PIB de 2024 melhoraram um pouco, foram para 3,10%, o que indica um crescimento mais moderado. Já para 2025, a previsão continua em 1,93%, um crescimento bem mais tímido. Então a economia está crescendo, mas devagar. Parece que o Brasil está engatinhando em direção à recuperação. Esse crescimento mais devagar tem a ver com juros altos, a inflação, a incerteza global. É com um freio de mão puxado na economia. Então, resumindo a primeira parte do nosso mergulho. Juros altos, inflação acima da meta, dólar nas alturas e crescimento econômico moderado. Um cenário complicado para a economia brasileira e para todos nós. É isso aí. Um cenário que exige atenção e planejamento, tanto do governo quanto de cada um de nós. E como esse cenário impacta a vida das pessoas? O que esse turbilhão econômico significa para quem está nos ouvindo? Bom, com a Selic alta, os juros de financiamentos, empréstimos, até do cartão de crédito, sobe, né? O crédito fica mais caro, mais difícil de conseguir. Isso dificulta a conta de coisas, principalmente para quem precisa parcelar. Ou seja, o poder de compra diminui, fica mais difícil realizar sonhos, tipo comprar casa própria, trocar de carro, viajar. Exatamente. E as empresas também investem menos porque o custo do dinheiro aumenta com juros altos. Aí o crescimento econômico e a geração de empregos ficam prejudicados. É um ciclo vicioso que precisa ser rompido. Complicado mesmo.
E o que a gente pode fazer para se proteger nesse cenário? O que você recomenda para quem está nos ouvindo e quer proteger o seu dinheiro e o seu futuro? Controlar os gastos, evitar dívidas desnecessárias, buscar investimentos que rendam mais que a inflação. É hora de apertar o cinto, rever as prioridades e buscar conhecimento para tomar decisões financeiras mais inteligentes. Faz sentido. É hora de botar a mão na massa e buscar soluções para enfrentar esse cenário. E você, o que acha? Tem mais alguma dica, algum conselho de ouro para quem está perdido nesse mar de incertezas? Acho que o mais importante é se manter informado, acompanhar as notícias, as análises dos especialistas, para entender o que está acontecendo e tomar decisões mais conscientes. Informação é poder, principalmente quando o assunto é economia. Concordo. Saber o que está acontecendo na economia ajuda a gente a tomar decisões mais conscientes e proteger nosso dinheiro, evitando cair em armadilhas e aproveitando as oportunidades. Com certeza. E a educação financeira é fundamental para navegar nesse mar de incertezas. Quanto mais a gente souber sobre finanças pessoais, melhor preparados estaremos para lidar com os desafios da economia. Perfeito. Informação e educação financeira são as nossas melhores armas para enfrentar os desafios da economia. E nunca se esqueça de procurar a ajuda de um profissional se tiver dúvidas sobre investimentos ou planejamento financeiro. Um especialista pode te ajudar a traçar o melhor caminho para alcançar seus objetivos. Exatamente. Buscar a ajuda de um especialista pode fazer toda a diferença na hora de cuidar do nosso dinheiro, principalmente em momentos de crise. E com isso, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho na economia brasileira. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na economia brasileira. A gente estava falando sobre juros altos, inflação teimosa, dólar que mais parece montanha-russa, né? E como isso tudo mexe com a vida da gente. Pois é. E para a gente entender melhor esse impacto no dia a dia, vamos voltar para o relatório Focus, aquele que a gente está analisando hoje. Lá a gente viu que o mercado espera o dólar em torno de 5,50 reais até o final do ano e 5,43 reais em 2025. Isso. Mas é bom lembrar que são só projeções, né? O dólar é imprevisível. É. Teve aquele pulo recente, quase 6 reais. É verdade. Maior valor desde maio de 2020, lembra? Lembra, foi um susto? Aquela alta toda teve a ver com a incerteza aqui no Brasil, sabe? Decisões políticas, economia global meio instável, tudo isso impacta o câmbio. Faz sentido. O dólar é tipo um termômetro da confiança, né? Quando a confiança tá baixa, o dólar sobe. E com o dólar alto, tudo fica mais caro. Viagens, produtos importados, até o preço do pãozinho na padaria. Exatamente. E a gente sente no bolso essa volatilidade toda, por isso que é tão importante a gente acompanhar as notícias, entender o que está acontecendo na economia. Não precisa virar especialista, mas ter uma noção do que está em jogo já ajuda a tomar decisões mais conscientes. Verdade. A gente viu também no Focus que as expectativas para o PIB de 2024 melhoraram um pouquinho, né? A projeção foi para 3,10%, que indica um crescimento moderado. Sim, um sinal positivo, mas ainda é um crescimento lento. E para 2025 a previsão continua em 1,93%, um crescimento bem tímido. Ou seja, a economia brasileira está crescendo, mas devagar, né? O que explica esse ritmo mais lento. Juros altos, inflação persistente, incerteza global e, claro, o cenário político interno. Difícil a economia decolar com tantos obstáculos. E essa combinação toda acaba impactando o mercado de trabalho também, né? Menos investimentos, menos empresas contratando, a geração de empregos fica mais lenta. Com certeza. É um efeito dominó, economia desaquecida, as empresas investem menos, contratam menos e isso afeta o mercado de trabalho como um todo. Tudo está interligado na economia, né? É uma teia complexa. E entender essa teia é fundamental para a gente tomar decisões mais conscientes, tanto na vida pessoal quanto profissional. Exatamente. E além de entender, a gente precisa se manter informado, buscar conhecimento para navegar nesse mar de incertezas. E informação é poder, principalmente quando o assunto é economia. Falando em poder, o que a gente, como cidadãos, pode fazer para melhorar essa situação? Além de se informar e cuidar do nosso bolso, o que mais podemos fazer para contribuir para um cenário econômico mais positivo? Boa pergunta. A gente pode, por exemplo, cobrar dos nossos representantes políticos medidas que promovam o crescimento econômico sustentável, com controle da inflação e responsabilidade fiscal. Verdade. A gente tem o poder de escolher os nossos líderes e de pressioná-los para que tomem decisões que beneficiem a economia e a sociedade como um todo. A participação cidadã é fundamental para construir um país mais próspero. E no nosso dia a dia, a gente pode adotar hábitos de consumo consciente, priorizar produtos nacionais, investir em educação financeira, pequenas ações que podem fazer diferença a longo prazo. Com certeza. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Se cada um fizer a sua parte, podemos construir um futuro melhor para o Brasil. E com essa mensagem positiva, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho na economia brasileira. Na próxima e última parte, a gente vai discutir as perspectivas para o futuro, tentar responder a pergunta: o que esperar da economia brasileira nos próximos anos? O que os especialistas preveem? Quais são os desafios e as oportunidades que nos aguardam? Fiquem ligados para descobrir. E aí, pessoal? Chegamos na última parte do nosso mergulho na economia brasileira. A gente já desvendou a Selic, a inflação, o PIB.
entendeu como essa montanha-russa econômica impacta a gente no dia a dia. Agora, vamos olhar para frente. O que será que nos espera? A gente viu que o cenário agora não tá fácil, né? Juros altos, inflação teimosa, dólar variando e o crescimento econômico bem, digamos que modesto. Será que dá para ter um pouco de otimismo? O que os especialistas estão prevendo para os próximos anos? Boa pergunta. Mas antes de a gente tentar adivinhar o futuro, que tal a gente relembrar o que a gente já conversou? Só para refrescar a memória. Beleza. A gente viu que a Selic, a nossa taxa de juros básica, vai continuar alta por um bom tempo, o que impacta o crédito e o consumo. É como se o Banco Central estivesse pisando no freio para tentar controlar a inflação. Falando em inflação, ela continua alta, né? Acima da meta, diminuindo o poder de compra do nosso dinheiro. E o dólar também subindo e descendo, deixando todo mundo apreensivo. Essa instabilidade afeta os preços de tudo, de produtos importados até a viagem das férias. E o crescimento econômico está mais lento que las em subida, o que também preocupa. A gente precisa de um crescimento mais forte para gerar empregos, aumentar a renda e melhorar a vida das pessoas. O cenário não tá fácil. Mas calma, nem tudo tá perdido. O Brasil já passou por outras crises e sempre deu a volta por cima. Verdade. O brasileiro não desiste nunca. Mas me fala, o que a gente pode esperar de positivo para os próximos anos, que pode ajudar a gente a trilhar um caminho de recuperação? Primeiro, o Brasil tem um mercado interno enorme, com um potencial de consumo gigante. Somos mais de 200 milhões de consumidores, o que atrai empresas e investidores. Verdade. E a gente gosta de consumir, né? Se a economia melhorar, o consumo vai aumentar e impulsionar o crescimento. Outro ponto forte é o agronegócio, um dos mais fortes do mundo, exportando alimentos para vários países. Com a demanda global por alimentos crescendo, o agro brasileiro tem tudo para continuar crescendo, gerando riqueza e empregos. E tem também a nossa população jovem e criativa, com um grande potencial empreendedor. Cada vez mais jovens criando startups, inovando, gerando empregos e movimentando a economia. É isso aí. A criatividade e a energia do brasileiro são diferencial. Se a gente direcionar essa energia para inovação e empreendedorismo, o Brasil pode dar um salto de desenvolvimento. Então, apesar dos desafios, o Brasil tem muitas oportunidades para crescer e se desenvolver nos próximos anos. É preciso ter esperança, mas também é preciso agir. Concordo. O governo precisa tomar medidas para controlar a inflação, reduzir os juros, estimular o investimento e criar um ambiente bom para os negócios. Mas cada um de nós também precisa fazer a sua parte, controlando os gastos, buscando conhecimento financeiro e investindo no futuro. É isso aí. A gente precisa trabalhar junto, governo e sociedade, para construir um futuro melhor para o Brasil. Para a gente encerrar o nosso mergulho de hoje, que tal uma mensagem final para os nossos ouvintes? A minha mensagem é de otimismo e ação. O Brasil tem um potencial enorme e a gente precisa acreditar nesse potencial e trabalhar para que ele se realize. Não podemos desanimar com as dificuldades, mas usar elas como motivação para crescer e evoluir. Perfeito. A minha mensagem é de formação e planejamento. Quanto mais a gente souber sobre economia, finanças pessoais, sobre os desafios e as oportunidades, mais preparados a gente vai estar para tomar decisões inteligentes e construir um futuro mais sólido e seguro. Com essa dose de esperança e conhecimento, a gente encerra o nosso mergulho na economia brasileira. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa análise e se sintam mais preparados para navegar nesse mar de incertezas. Valeu, pessoal. Fiquem ligados e até o próximo Mergulho Profundo.